Lutero vai fazer uma viagem a Roma também, enquanto monge. Os escritos dele dessa época não trazem nenhum relato que ele ficou escandalizado com o que viu em Roma, né? Então, essa desculpa de que Lutero ficou escandalizado com o que viu em Roma e por isso, então, ele se revoltou, isso é conversa, né? Conversa fiada. O fato é que aqui, então, Lutero ele estava como porta-voz de um movimento. E o que vai ser o estopim disso vai ser a questão das indulgências. O que é a questão das indulgências? O Papa Alexandre II havia começado já o projeto de construir uma nova Basílica de São Pedro. Havia ali uma basílica antiga, que ela foi demolida para se fazer a nova, que é a que temos atualmente. Era um projeto enorme, muito grande. O projeto original era até maior do que ela é hoje. E as guerras que Júlio II fez... Júlio II, imagina, Marcelo, ele tinha, claro, como ele era o Papa, era rei, ele tinha tropas. Ele cercava as cidades e excomungava todos aqueles que defendessem. Que é absurdo. Um absurdo. Nossa, que coisa. Mas isso aqui também, as guerras que Júlio II fez, arruinaram as finanças da igreja de Roma. O sucessor dele, Leão X, para poder dar andamento às obras, precisava de dinheiro. Então ele vai resolver pedir ajuda em toda a cristandade. Pedir esmola. E o Papa, então, ele ligou às esmolas algumas indulgências. O que são as indulgências? As indulgências são o perdão das culpas que nos restam dos pecados já perdoados. Então, indulgência não é perdão de pecado. Daí que nasceu o misto que a igreja vendia lugar no céu, né? Exato, porque aqui, primeiro que a indulgência não dá para vender, é algo espiritual. Depois, não é perdão do pecado. Depois, toda indulgência, ainda hoje há indulgências, ela é condicionada não só a um ato exterior, mas também um estado interior. Então, por exemplo, quando a gente tem a indulgência da porciúncula, né, que se vai rezar, a pessoa tem que estar, além de cumprir aquele ato material, que é ir até a igreja e rezar, ela tem que estar em estado de graça. Ela tem que estar desapegada de todo o pecado. Ela tem que confessar, se comungar e rezar pelas intenções do Papa. Então, há uma série... Não quer dizer que toda vez que a pessoa cumpre o ato material, ela teve a indulgência. Aliás, a bem da verdade, só Deus sabe quem recebeu a indulgência. É verdade, que a pessoa não Exato. pode... Não... Por isso que convém aproveitarmos as chances de indulgência, porque a gente nunca sabe se de fato conseguimos ou não. Então, o que fez o Papa? Mandou pedir esmolas, arrecadar esmolas em toda a cristandade, né, para, com esse recurso, financiar a construção da Basílica de São Pedro. Então, isso aqui não tem nada demais. Absolutamente. Né? Agora, não era obrigatório. Não era obrigatório. Ajudava quem queria, exato. Agora, o que dava má impressão, Marcelo? Como é que esse dinheiro fazia para chegar em Roma? Por causa dos banqueiros. Então, o dinheiro de ser entregue a banqueiros, isso aqui dava má impressão, uma visão muito comercial. Né? Eu deposito o dinheiro num banco e o banco remete para Roma. Pro Papa. Exato. Meio... Depois, aliás, até eu esqueci o nome da família lá dos banqueiros. Uma família, Figuer? Eu acho que era essa família. Então, e depois, Marcelo, pode ser que houvesse um padre aqui, outro ali, que de fato pregava essas indulgências de modo incorreto, dizendo que aquilo ou ia garantir o céu ou que desviasse dinheiro, não sei. Se tinha algum padre que agisse mal, isso não é culpa da igreja. Né? Nem tão pouco das indulgências. Mas aqui então esse vai ser o pretexto que Lutero vai usar. Ele vai então publicar suas 95 teses em 31 de outubro, que é véspera de Todos os Santos. Lembrando que ele não foi o único a publicar 95, né? Teve um outro quem publicou 170. Você vê que o Lutero não era tão competente. E o Pico de la Miranda acho que foram 800 teses. Bom, o Tetzel, que era um teólogo católico, publicou 106 rebatendo Lutero, logo depois, né? E aqui, isso aqui então, vai ter uma repercussão enorme, vai chegar até Roma, e a reação do Papa, o Papa quando leu, vai dizer que aquilo era uma querela de frades, uma briguinha entre frades. E também olha, isso aqui é uma pena, né? O Papa lendo...
vai dizer, olha que belo latim tem o Frei Martim, né? Como ele escreve bem. Ele viu só... Não interessa o ponto de vista literário, né? Se o que está Claro que escrito não. são erros, né? Claro. É uma pena que esteja bem escrito, né? Que vai fazer mais mal ainda. E aí, então, o Lutero, ele vai ter depois, para passar bem rápido na história, né? Tetzel vai atacá-lo, vou escrever 106 teses contra Lutero. Lutero depois vai ter uma dieta em Worms, né? Uma dieta, a reunião dos príncipes eleitores, né? A Alemanha não era o que a gente entende hoje como Alemanha, era uma porção de estados independentes. Os governadores, os príncipes, enfim, aqueles que eram os governantes desses estados, isso era hereditário, né? O que não era hereditário era o imperador era eleito, né? Aí vai ser eleito Carlos V, né, espanhol, que vai se opor a Lutero, né? E aí Lutero vai ter um debate que foi um debate que durou semanas. Isso aqui a gente vê, Marcelo, a diferença da nossa época, né, para aquela época, né? Quem vai... um dos primeiros que atacou Lutero foi von Eyck, Johann von Eyck, que era um teólogo, ele era de Ingolstadt, né? Ele era chanceler da Universidade de Ingolstadt. Ele vai atacar Lutero e vai dizer que os erros de Lutero eram os mesmos de João Hus. Quer dizer, ele entendeu na hora. Entendeu na hora, pegou na hora, né? Isso aqui, inclusive, vai dar um descrédito para Lutero. Quando ele mostra que o que Lutero dizia é o que o herege João Hus, 100 anos antes, havia defendido, isso vai desmoralizar um pouco Lutero. Só vão ficar assustadas. Mas depois vai ter um debate. E o debate era entre von Eyck e o Karstad, o braço direito de Lutero. Lutero não entrou... No debate, Marcelo, foi o príncipe da região, foi o povo. O debate durou 3 semanas. Olha o interesse intelectual. Olha o interesse intelectual. Né? Quando foi no final da segunda semana, mais ou menos, Lutero entrou na briga. Né? O Karstad tinha levado uma surra, ele era uma pessoa que tinha... como eu, pouca memória, então ele tinha que olhar as anotações dele. A voz dele não era uma voz que se impunha, e o von Eyck citava tudo de cabeça, e destruiu o Karstad, né? Então aí quando veio Lutero também foi arrasado. Pra você ter uma ideia, o von Eyck saiu ovacionado. As pessoas colocavam ele no ombro e saíram em cortejo pelas ruas. De tal maneira ele foi espetacular no debate. E aí Carlos V falou, opa, deu 60 dias para Lutero se entregar. Esse homem vai ser preso, né? Isso aqui porque Lutero ele era para ter ido a Roma, o Papa o convocara em Roma, mas ele pediu para ser julgado na Alemanha, e aí que o Papa manda o cardeal Caetano. Isso aqui tudo antes do debate com o von Eyck. E aí então Lutero ia ser preso. Ele então tem o apoio já de alguns nobres, ele vai ser raptado e vão colocá-lo num castelo, o castelo de Wartburg. Eu estive nesse castelo. Né? No castelo de Wartburg, ele fica num pseudônimo chamado Cavaleiro Jorge, ele até aprende os trejeitos dos cavaleiros, etc., para poder enganar. E ali ele vai ficar, então, 1 ano, mais ou menos, e aí que ele vai começar a fazer a tradução da Bíblia, né? E neste lugar, Lutero conta que o demônio aparecia para ele diversas vezes. Isso é muito curioso. Aqui ele vai dizer, o demônio e eu nos conhecemos de longa data. Nós já comemos mais de uma pipa de sal juntos. E ele então debatia com o demônio. É uma coisa assustadora isso. E ele disse que o demônio o convenceu que a missa católica era má. Agora, veja só, Marcelo. É inacreditável. Quer dizer, há então elementos na religião protestante cuja fonte é o próprio demônio. É inacreditável. Mostra o outro livro. Isso, aí. o fundador, né, esse é um outro livro que publicamos, chamado Conversas à Mesa. Este é um livro que, quando foi publicado, os luteranos foram contra. Lutero, depois, quando ele já estava casado com a Esse castelo ela já estava junto com ela, não estava? Não, aqui não. Ele vai se casar depois. Depois. Vai se casar depois. Então, o convento, né, onde Lutero, em Wittenberg, onde ele fora monge, foi todo mundo embora. Ele reformou o convento, se casou com Catarina de Bora e ficava vivendo lá. E lá ele recebia alunos.
recebia alunos e depois do jantar ele bebia muito. Os escritos de Lutero são uma vergonha. Esse livro é inacreditável. Ele bebia e ele fala, ontem bebi como um alemão. Né? Eu ainda não me recuperei do vinho ruim de tal lugar. Eu tenho que tomar muita cerveja aqui para me recuperar. Era um bêbado blasfemo. E ele então, depois do jantar com os alunos todos à mesa, ele dava as aulas das palestras e os alunos anotavam. Lutero tinha muito prestígio já aqui, né? Quando Lutero morreu, eles então compilaram as suas anotações e publicaram um livro. Por isso o livro chama-se Conversas à Mesa. Os protestantes luteranos foram contra, isso aqui não era para publicar, né? Claro, porque aqui Lutero vai dizer horrores. Né? É inacreditável. Esse livro é inacreditável. Lutero, ele, enfim, era um blasfemo contra Cristo, né? Dizendo que Cristo pecou contra a mulher do poço, dizendo que Cristo, quando instituiu a Eucaristia, ele havia bebido demais. Porque se a gente lê no Evangelho de São João foi muito cuidadoso em relatar as palavras de Cristo na Santa Ceia. E Lutero vai dizer que é uma coisa sublime de bonita. E Lutero vai dizer que Cristo estava bêbado e que então, por isso que ele ficou falando sem parar. Então, isso aqui, para ter uma ideia, o que é o Martinho Lutero e o protestantismo. Toda então, o Lutero vai defender a igualdade, né? Ele dizia que pelo batismo todos somos sacerdotes, então não precisa ter um padre, a missa não é um sacrifício. A missa é uma ceia. Ele vai dizer que o pior pecado que ele cometeu na vida dele foi ter durante vários anos rezado a missa baixa, né? A missa baixa é aquela que o padre reza sozinho. Nos conventos é costume, né? São vários altares laterais, os padres todos rezando ao mesmo tempo. Quando há povo, quando há fiéis, há uma missa no altar mor para os fiéis acompanharem, porque nessas missas baixas o padre fala sussurrando. E os protestantes vão ser contra a missa baixa, porque é uma missa sem fiéis. Ora, se o sacerdócio é dos fiéis, não tem sentido. Não tem sentido o padre estar sozinho. Exato. E ele vai dizer que se ele tivesse tido uma casa de prostituição, o pecado dele teria sido menor do que o dessas missas que ele rezou. Que homem baixo. Né? Que homem baixo. Sujo, né? Impressionante. É uma coisa assim que tem que ter estômago. Tem que ter estômago. Exato. Ele então, isso aqui vai ter então, uma debandada de conventos, etc. Ele vai ser excomungado só em 1521. Né? Ele vai ficar, então, um ano aqui nesse castelo. É aqui, então, que ele começa a mudar. Ele fala para o Karlstadt, fala para aqueles que estão junto com ele, fala, olha, nós vamos mudar a missa. Havia lugares, Marcelo, que anos depois as pessoas não sabiam que tinham mudado a missa. De forma tão sutil como eles faziam. E Lutero dizia, olha, precisamos agora rezar em alemão. A língua do povo. A língua do povo. Né? Isso aqui foi feito muito paulatinamente. Quando Lutero ficou recluso lá no castelo, eles aceleraram esse processo, muitos dos fiéis se assustaram e foram embora. Lutero então escreveu para vocês, isso é um erro. Vocês primeiro precisam trocar aquelas orações que o padre faz em silêncio. E muito devagar, vocês vão implementando as orações em alemão. Lutero, ele mesmo, foi rezar a primeira missa em alemão, acho que só em 1527. Muitos anos depois. Então, era uma mudança total na religião, mas feita de forma paulatina. Né? Ele foi excomungado, né, pelo Papa. O Papa havia escrito para ele a Exsurge Domini, em 1521, ele queimara a bula papal. O que mostra que ele não tinha argumento. A pessoa fala, ele queimou como se fosse. Né? O que ele tinha que fazer era responder. Refuto ponto 1, isso, 2, exato, 3, baseado 4, nisso, exato. Ele não era tão favorável, se dizia, às Sagradas Escrituras. Então, ele que rebatesse. Né? Então, o Papa depois vai excomungá-lo. Lutero, então, ele vai terminar a tradução das Sagradas Escrituras. E a tradução que ele fez era uma tradução completamente estapafúrdia. Alguns livros ele tirou, né? Alguns livros ele dizia que eram simplesmente como se fossem livros inventados. Outros ele tirou trechos, etc. E algumas traduções ele forçou.
Então, por exemplo, na carta de São Paulo, que São Paulo diz: nós, os justos, nos justificamos pela fé. Ele traduziu que nós somos justificados apenas pela fé. Mas o apenas não tem, nem no latim, nem no grego. Então, os universitários vêm da tradução dele do alemão e comparando com o original, opa, isso aqui não tá, a tradução tá errada. Isso aqui gerou um burburinho, foram levar para Lutero. Falaram, a tradução aqui tá errada. No original, tanto o latim quanto o grego, não tem apenas. Resposta de Lutero. Se um papista, né, acho que ele ainda falou assim, se um papista, um asno, vos incomodar por conta da tradução que eu fiz, onde eu coloquei o apenas, e aqui que ele fala, digam que entre um asno e um papista não há diferença. E que a razão pela qual eu incluí o apenas a tradução é uma só. E ela deve ser suficiente. É porque eu quero. Quer dizer, isso é amar a Bíblia. Né? Depois falam que o Lutero foi quem traduziu a Bíblia. Já havia 7 edições da Bíblia, se não me engano, em alemão. Sem contar as diversas em latim. Né? E a quem trata, para tratar das Sagradas Escrituras também, né? A Bíblia é um livro difícil. Por isso que Deus, primeiro que Cristo iria ensinar, né? Cristo não escreveu nada. Mas, claro, as Sagradas Escrituras são a fonte da revelação, junto com a tradição. Mas toda vez que a gente tem um livro que é difícil, então imagina que tivéssemos aqui um tratado de medicina, né? Não entender nada. Vem ele ali, o dono do podcast, ó. Lê aí vocês que minha mãe vai ser operada hoje à noite, eu preciso de uma solução. Amigo, não é comigo, precisa de um especialista. Precisa de um médico. Exato. Aqui. A Sagrada Escritura mais ainda. Não dá para dar na mão de qualquer um. E Lutero dizendo que a interpretação da Bíblia é pessoal, veja aqui o nominalismo, não tem universal, né? É pessoal, cada um interpreta como quer, porque cada um é iluminado pelo Espírito Santo. Isso aqui vai dar exatamente o que a gente vê hoje, milhares de seitas se multiplicando todos os dias, porque basta uma pessoa ter uma interpretação, ela pode fundar a sua religião. Ora, a verdade é una. Então é preciso ter uma autoridade que seja iluminada, que seja ter a garantia das chaves, a garantia do auxílio divino, para poder dar a correta interpretação. Né? Então a Bíblia é um livro difícil. Né? Não dá para dar na mão de qualquer um. Né? É claro que as histórias sagradas a igreja sempre se preocupou que todos conhecessem. Isso era assim, por exemplo, nos vitrais. Ou nas missas, que sempre teve no mínimo 2 leituras, algumas missas tem mais, como ainda hoje assim, das têmporas, por exemplo, havia os sermões, né, e as formações que os padres davam, que é para ensinar. O povo conhecia as histórias sagradas, conheciam a Bíblia porque eles viam nos vitrais, não é que eles conheciam a Bíblia, é que ler a Bíblia que era o problema. E Lutero provou que a igreja estava certa, porque o modo como ele fez foi um desastre. Né? Isso aqui vai logo, Marcelo, fugir o controle. Então, já na época de Lutero, começa pessoas que eram ferreiros, moleiros, pregar a Bíblia e fundar religiões. Então isso aqui fugiu o controle. Né? Thomas Müntzer, que é da época de Lutero, vai conversar com o Lutero, eles brigam. Eles saem de lá se queixando. Falam, tem 2 papas. Um em Roma e um em Wartburg. E o de Wartburg é pior, eles diziam. Porque Lutero, que pregava essa igualdade na religião, não permitia que discordassem dele. Igualdade desde que concordasse com ele. Desde que concordassem com ele. Então, Lutero vai exigir uma obediência que ele não tinha. Os protestantes vão se dividir e outros protestantes vão tirar conclusões daqueles princípios de maneira ainda, vão mais longe do que foi Lutero. Então os anabatistas, por exemplo, vão pregar o comunismo. Chamam anabatistas porque eles negam o batismo de crianças, né? Mas vão fundar assim, grupos comunistas com tudo em comum, etc. E com os piores pecados, hein? Com os piores pecados, porque já que a moral era algo que não vinha de Deus, né? Por isso que aí Lutero vai dizer, crê firmemente, peca muitas vezes.
Porque se os mandamentos não são bons, é preciso não obedecê-los. Então Lutero vai aconselhar, quando o demônio dá uma tentação, aí que a pessoa tem que pecar mesmo para fazer uma pirraça ao demônio, que é um absurdo, né? E aqui a gente vê como essa questão da santidade do pecado, né? O pecado passa a ser não uma coisa que ofende a Deus, mas algo que vai santificar a pessoa, né? Então os protestantes vão se dividir. Vai ter até o João de Leyde, né, em 1533, que vai ser até condenado, né? O João de Leyde vai ser condenado, vão colocá-lo... ele vai ser condenado, os restos eles vão ser postos numa gaiola, pendurados numa igreja. Quem vai mandar tirar é Hitler. Interessante, né? Interessante. Então, vai ter uma grande divisão. E o que é interessante, Marcelo, e aqui a gente vai um pouco entrando no assunto, né? Essa união dessas duas correntes, que é uma coisa muito difícil de fazer, ela dura pouco. E logo elas se separam. Lutero, ele era muito mais nominalista, muito mais Guilherme de Ockham do que Mestre Eckhart. Então, o luteranismo, ele é muito mais racionalista que místico. Por isso que eles faziam muitos debates, gostavam de atacar pontos de doutrina, etc. Logo depois de Lutero, vai haver uma corrente que vai falar que isso não era importante. Que não precisava ter esses monte de... O que importava aqui era o amor, o receber Jesus, né? O aceitar Jesus. Então vai ter uma corrente irracionalista que vai se opor à corrente racionalista, né? E aqui o que é interessante aqui é que isso é logo depois de Lutero. Vai ter uma influência aqui nesses místicos até de Isaac Luria, né? Que Isaac Luria estava na Palestina, não estava na Europa, mas as ideias de Isaac Luria também vão influenciar todo esse irracionalismo, esse misticismo. E isso aqui vai chegar, através de Tauler, né? Essas ideias vão chegar até Jacobin, que esse é o homem, a peça-chave nessa ala mística irracionalista protestante. Porque Jacobin vai ser o pai do romantismo, né? Ele que vai unir a Cabala, ele que vai unir Mestre Eckhart, ele que vai unir todo o irracionalismo. Ele vai ser ele é até chamado, né, o profeta dos Quakers. Porque ele que vai, então, ele era um sapateiro, né, Jacobin, nasceu em 1575, né? Então ele já é uma geração depois de Lutero. Ele era sapateiro e um dia trabalhando, ele tinha um tacho lá de cobre, a luz do sol reflete nesse tacho, ele vê um brilho, e ele vai dizer então que ali ele teve uma revelação mística. Ele teve um contato com a divindade. Ele vai depois escrever uma porção de livros, né, e vai colocar toda essa questão mística e racionalista e vai formar o que é chamado o pietismo, né? O pietismo, no protestantismo, é justamente o veio irracionalista. É o que vai para os Estados Unidos, né? Que são os pentecostais, né? Então, eles não queriam saber eram pequenos grupos, não devia ter uma igreja organizada, uma igreja com hierarquia, uma igreja visível, como se diz, né? Eles pregavam o trevo, então era sempre um trevo, né? Eram normalmente 2 homens e uma mulher. Um dos homens tinha que abrir mão do amor da mulher em prol do outro, isso aqui que era a caridade. E esses pietistas, os Quakers chamam de Quakers porque eles entravam em transe, eles tremiam. Exato. Então, toda essa questão de irracionalismo, de experiências místicas, que vai dar depois orações em línguas, todas essas questões que vão chegar de alguma forma na Igreja Católica, começa aqui, começa com Jacobin. Isso vai ter logo nessa época uma influência no catolicismo, que é através do quietismo, né? O pietismo vai ser fundado por Spinner. O quietismo
é o Padre Bó, se não me engano. O quietismo o que é? É exatamente o pietismo dentro da Igreja Católica. Vai influenciar muito o jansenismo, que vai dizer então que o homem deve anular a sua vontade. Que eles chamavam de oração de quietude, não deve se querer nada. É uma espécie de budismo. Né? Uma coisa... Porque, claro, se o ser é mau, eu não posso desejar nada. Né? Porque desejar as coisas é desejar algo. E se o ser é mau, eu tenho que anular o desejo. Anular o desejo. Que né? é uma coisa... Lembra o budismo. Lembra o budismo. Né? Eram irracionalistas. E aqui é interessante, porque a gnose... Para a gnose... E aqui eu trouxe um livro que não estava no combinado, mas eu não posso nunca deixar de falar desse livro, que ele é fundamental. O Antropoteísmo, esse livro do professor Orlando. No final aqui, que é escrito pela professora Laura, baseando-se nas aulas do professor Orlando, ela dá todo o esquema do antropoteísmo, o esquema histórico. Né? E é interessante quando ela trata justamente da questão de Lutero, da questão de Jacobem, da questão dos pietistas. Eu recomendo muito que leiam, está muito bem esquematizado, tá aqui muito claro, é muito acessível. Mas para a gnose, eu ia dizendo, a divindade ela está presa na matéria e são 3 essas prisões que precisam ser destruídas. Uma delas é a matéria, esse é o clássico, né? A matéria, então, a matéria é má. Matéria é má, a matéria tem que ser destruída. Daí o catarismo, né? Que era contra a matéria. Daí serem contra o casamento, porque o casamento produz filhos. Daí as uniões homossexuais são sempre, os cátaros não viam mal nisso, mas eram contra o casamento, porque a união homossexual não produz filhos. E eles eram contra a matéria, contra a mater, né, que é a mãe, que produz, que dá a matéria ao filho. Então é contra a matéria. Mas a outra prisão é a prisão da lei, a moral. Né? Por isso que a moral tem que ser destruída. A moral tem que ser invertida. Porque o que visa a moral? A moral, se nós estudarmos os 10 mandamentos, estudarmos a lei natural, nós veremos que ela sempre visa a preservação do ser. Ela parte de um princípio máximo, né, que é o ser é bom e merece ser preservado. Então, se a gente analisa, é interessante vermos isso, como tudo que Deus faz é lógico, né? Os mandamentos preservam o ser. Se eu quero destruir o ser, eu tenho que inverter. Né? Mas, poxa, quando eu analiso racionalmente, eu vejo que a lei é boa. Mas a lei não é boa. É a minha inteligência, que foi posta pelo Deus do mal na minha cabeça, que me leva a achar que é bom. Né? A minha inteligência, ela é enganadora. Eu tenho que ouvir não a inteligência. Eu tenho que ouvir para os românticos, a vontade, né? Que aí seria a expressão da divindade dentro de mim, ou essa empolgação. Então, para os irracionalistas, seguidores de Jacobem, todos esses pentecostais, a religião tem que ser um fazer essa divindade que está dentro de mim manifestar-se. Então isso vai ser através de danças, de cantos, de orações em línguas, etc. Né? Então, tudo isso aqui parecem coisas soltas, mas todas elas têm uma grande razão entre elas. Né? E eu não sei quanto tempo a gente ainda tem, porque eu falo bastante, mas isso aqui, então, Lutero, só para a gente enterrar depois, enterrar Lutero, né? Ele depois, então, vai se casar. Primeiro ele se opôs ao casamento dos frades, né? Tinha um padre que se casou um ano antes, ele foi muito contra. Depois ele se casou com Catarina de Bora, que era uma ex-freira. Eles vão viver onde ele em Wittenberg, né, onde ele fora monge. Vai ter filhos, etc. Vai continuar escrevendo. Ele se espantava como os discursos que ele fazia em tão pouco tempo eram traduzidos e impressos, estavam em todos os lugares. Isso deixava o próprio Lutero espantado, né? E ele vai ter uma morte vergonhosa, né? Uma morte horrível, né? Os protestantes contam uma versão de que ele morreu, perguntaram se ele confirmava que ia morrer na fé daquilo que ele ensinou,
em Jesus Cristo? Ele disse que sim, e ele suspirou. Né? Há várias versões, né? Uma delas é que vai justamente dizer que ele morreu, ele já estava doente, né? Ele comia, bebia demais, etc. Ele vai então, depois de um desses jantares, ele sobe para o quarto. No dia seguinte ele não aparecia. Então vão até batem na porta, ele não abre, arrombam a porta. Ele está caído no chão com o ventre explodido, tá todo, assim, deve ter passado mal a noite, né? Essa capa desse livro aqui, né? Que as pessoas podem, vocês colocaram essa capa para denigrir Lutero, né? Essa capa aqui é a máscara mortuária dele, né? Isso aqui, quando eu estive em Wartburg, vendia lá o postal. Eu comprei um postal, né? E é interessante que em Wartburg, nesse quarto onde apareceu o demônio para Lutero, o acabamento da parede, que é em madeira, os visitantes da protestantes iam lá e tiravam um pedacinho, até que tiveram que proibir. Quer dizer, eles iam lá pegar relíquias. São contra os relíquias. São contra os santos, mas pegavam relíquias, né? Então, isso aqui, esse rosto medonho, assustador, é o rosto dele. É o rosto dele, né? A máscara mortuária que foi tirada quando ele morreu. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.